Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para a gente pensar é que Deus tem um propósito para a nossa família. E é importante ter consciência desse propósito de Deus para a nossa família. Eu entendo que uma questão importante do entendimento, da consciência do propósito de Deus para a nossa família é que Deus, Ele quer que nós experimentemos o amor dEle por meio desse relacionamento familiar. O entendimento, muitas vezes, do plano de Deus para nós, ele está dentro do meio familiar. O entendimento do papel de uma mãe dentro de um lar, o entendimento do papel de um pai dentro de um lar, o papel do filho, o papel do irmão, todos esses papéis sociais, eles são encontrados na Bíblia. E existe um propósito para cada um deles, para cada um desse papel que a gente assume no nosso dia a dia. E existe um propósito de Deus nos ensinar, nos ajudar a experimentar e a visualizar o amor dele através destes relacionamentos. O pai, ele tem um papel muito diferente de uma mãe, não é mesmo? Vocês concordam com isso? Embora muitas pessoas aí dizem que não, né? Mas quando Deus criou o pai, a mãe ali, ele configurou um papel para cada um desenvolver. E se a gente não tem esse papel muito bem desenvolvido, se a gente não consegue trabalhar isso nas nossas vidas, ou se a gente vem no meio familiar, que esses papéis que eles não são organizados, é muito fácil que o inimigo da nossa fé consiga deturpar a nossa visão de reino e a nossa visão de pai. Vocês estão me acompanhando? Então, para a gente poder entender um pouco melhor o que eu estou querendo colocar aqui, tem um testemunho que não é meu, mas é um testemunho que me impactou muito quando eu ouvi de uma pessoa realmente assim, né, que eu admiro muito. E ele disse assim, no testemunho, que ele estava na igreja, assim como o Léo Eitamar, ele é pastor de igreja também, ele estava na igreja, e o Espírito Santo falou com ele, falou, vai no irmão fulano, no irmão Daniel, e vai lá dar um abraço nele. E o jeito que ele falou, eu lembrei muito do Léo. Ele falou assim, eu falei assim para Deus, olha, está estranho isso, Senhor. Como que eu vou sair daqui, vou lá dar um abraço no irmão, os irmãos não vão entender nada. E ele falou que relutou com Deus, no sentido de que, olha, não sei se isso vai dar certo. E Deus falou com ele 2, 3 vezes. E nesse meio tempo que Deus estava falando com ele, a pregação era sobre família, e a pessoa estava colocando sobre essa questão de como a gente entender o amor de Deus e experimentar isso no meio familiar. E como o inimigo da nossa fé, muitas vezes, vem para destruir esse contexto, para que, de fato, a sua fé seja afetada. Não só para destruir sua família, mas que você não tenha esse entendimento, que você tenha dificuldade com isso. E aí, esse irmão, ele estava lá orando a Deus, porque ele não teve pai. Ele teve um problema sério com o pai dele, e ele tinha muita dificuldade de entender o nosso Deus como pai. E aí o irmão colocando isso diante de Deus, olha, Deus, eu não consigo entender, eu estou aqui na tua casa, eu estou me entregando, mas eu não consigo entender e experimentar isso que as pessoas falam tanto do teu amor quanto pai, e que se o Senhor realmente tem algo para mim nesta igreja, neste lugar, que eu possa entender isso, que o Senhor possa mandar alguém aqui para me dar um abraço, como pai, um abraço de pai, para que eu possa sentir o que é um abraço de pai que eu nunca tive. E nisso, o pastor, um pouco desconcertado, abraça esse irmão. E, obviamente, que nesse momento do abraço, o Senhor ministrou muito ali, e esse irmão foi curado por toda aquela visão distorcida que ele tinha do reino.
né? Então, isso me trouxe essa questão de tentar olhar melhor para o texto e para a Bíblia e ver o quanto que é importante que a gente viva, né, experimente o amor do Pai e entenda os papéis dentro de um lar, o quanto Deus tem isso para nós também, né? E quando eu estava olhando isso e ouvi esse testemunho, né, eu comecei a pensar na minha vida, né, enquanto família, enquanto mãe, enquanto esposa. E por mais que eu tenha vivido aqui no meio de vocês, a gente sempre fala, né, o quanto que a gente vai aprendendo, e o quanto a gente vai crescendo, e o quanto o Espírito Santo vai ministrando, mas tem umas coisas assim que são tão básicas que eu tenho até vergonha de falar para vocês que eu tenho aprendido faz pouco tempo. Que acho que era para eu ter aprendido há mais tempo atrás, mas que eu não entendia e que hoje eu entendo com os olhos bem diferentes do que eu tinha antes, né? E uma questão que eu vejo é o quanto a gente, quanto mãe, quanto mulher, a gente não pode deixar de exercer o nosso papel dentro do lar. E o quanto isso é uma missão de Deus para nós. Sabe? Então, todo o amor e todo o carinho que a gente tem pelos nossos filhos é uma missão de Deus para nós. Todo o cuidado que a gente tem com os nossos maridos é uma missão de Deus para nós. E muitas vezes, por falta de entendimento, ou porque a gente é muito influenciado por tudo que a humanidade dita em termos de padrão, a gente acaba não executando aquilo que Deus tem de papel social para nós dentro da nossa família. E aí, a bagunça, às vezes, ela não é superficial. Às vezes, a bagunça, ela é assim, ó, assim, sutil, sabe? Parece que está tudo bem, mas a gente acaba perdendo, sabe o quê? O que é o mais importante, a autoridade espiritual dentro do nosso lar. E para mim, Deus tem ministrado muito sobre isso, sabe? E algo que tem me chamado muito a atenção e que eu tenho vivenciado é quanto que a mulher moderna dita regras para a gente que está totalmente diferente contra a palavra de Deus. A gente pode ser, já falei isso para algumas pessoas que eu convivo, a gente pode ser extraordinário aí fora, quando eu digo fora da nossa casa, né, no sentido de humanidade, profissional, de ensino, como professora, como outros papéis que hoje a mulher assumiu e que a gente tem na sociedade. Mas o papel que a gente tem dentro do nosso lar é insubstituível. Nós somos muito necessárias dentro do nosso lar.